Como eu me maquio todos os dias, mesmo sem ter vontade. Usando um princípio muito básico que eu procuro aplicar sempre na minha vida, que é o de que fazer o que precisa ser feito pelo simples ato de entender de forma muito consciente o resultado que eu desejo alcançar. A vida, ela tem regras para ser construída, vamos dizer assim. E eu sei que se eu tenho um objetivo, se eu compreendo a forma como eu desejo me sentir, me portar na vida, eu gosto de estar esteticamente harmônica, eu gosto de ser uma mulher bonita, eu gosto de andar arrumada, eu também gosto da minha forma natural de ser, eu digo natural sem maquiagem, mas eu também amo muito a, a frequência na qual me maquiar me coloca. Eu fico muito mais confiante, eu sinto que o meu astral eleva muito e por ser uma pessoa que vive muito isso na prática, eu já consigo vivenciar muito esses benefícios. Então, às vezes, uma pessoa que não tem esse hábito pode achar que é irrelevante, que não faz tanta diferença, mas sim faz muita diferença. E uma forma também de estar praticando isso e fazer disso um hábito, para mim hoje é automático, é você saber fazer isso de uma forma mais simplificada, mais fácil, mais minimalista, de uma forma que te permita ali, se você precisar fazer 2, 3 vezes, às vezes eu me maquio 2 vezes, hoje, por exemplo, eu vou me maquiar 2 vezes no dia, porque eu tenho um compromisso na parte da tarde, e agora de manhã, acordei, e não acordei 100%, acordei com um pouco de dor de cabeça, minha cabeça ainda tá melhorando, tomei medicamento, mas me maquiei porque eu gosto, eu sei o que eu quero, entende? A minha clareza é sobre o que eu quero. E eu tenho clareza de que eu gosto de ir pra academia maquiada. Não necessariamente é pra caminhar no meu dia, sabe? Pra mim, como é que se fala? Iniciar meu dia. Não é o start do meu dia, mas é o start da forma como eu tenho a minha imagem treinando, por exemplo. Então, eu gosto de ir pra academia maquiada. Às vezes eu vou sem maquiagem, mas na maior parte do tempo, de 7 dias da semana, se eu for treinar, provavelmente 6, provavelmente 7 eu vou ir maquiada. É muito raro eu não me maquiar. E fala sério, né? Minha pele também tá muito incrível. Eu também vou falar pra vocês sobre os cuidados com a pele futuramente, mas o foco aqui é como que eu faço pra me maquiar, mesmo sem ter vontade. E é o que eu comecei a falar no começo do vídeo. Da mesma forma que eu estou sentada aqui agora, com a minha cabeça doendo, cansada emocionalmente, eu não tenho nada de muito grave acontecendo na minha vida no momento, mas eu estou cansada. Tem dia que a nossa bateria, ela só não está a 100%. Mulheres, então, os hormônios oscilam muito, então a gente nunca vai ter controle de como a nossa vida vai ser, mas a gente pode ter controle daquilo que a gente vai fazer independente de como nós estejamos nos sentindo. E essa é a chave que você usa para se maquiar. Porque você sabe como você quer se sentir, porque você tem clareza de que dos benefícios que você tem perante aquela ação. Então, quais os benefícios para mim hoje? Eu acabei que não fui treinar, minha cabeça tá doendo muito, e o que eu precisava fazer hoje, que é o meu básico bem feito, que é uma coisa que é o meu desafio no momento, e eu me comprometi em concretizar isso, então, portanto, tem uma demanda e algumas atitudes que eu preciso tomar no meu dia para que eu alcance o resultado que eu quero, é gravar. Então, eu não fui pra academia, eu já tenho esse hábito de ir pra academia, isso já é uma rotina pra mim. Eu não fui pra academia, mas estou aqui gravando, então eu estou fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem estar animada, mesmo sem estar 100% sintonizada, e não porque precisa ser pesado, sabe? Pelo contrário, eu sentei aqui na minha cama, minha parede tá até manchada ali, ó, que é minha filha que sai desenhando tudo. Então eu procurei criar um cenário que ficasse mais confortável para mim falar de um assunto construtivo, porque expandir, transmutar para o outro e passar conhecimentos que para mim já é muito fácil,
viver na minha rotina, que eu já tenho muitos resultados, as pessoas me elogiam muito, falam que eu tô impecável, que eu tô bonita, e não que eu viva esperando ser elogiada pelas pessoas, sabe? Isso não determina o fato de eu me arrumar, porque isso faz muito alinhamento com a minha personalidade. Eu já nasci assim, sempre fui uma menina muito vaidosa desde muito nova. Então hoje eu só encontrei na minha vida ferramentas que possibilitam que isso seja constante mesmo eu tendo uma demanda fora só ficar me maquiando, né? Porque minha vida não é essa. Não é à toa que eu trabalhei também na área da beleza durante anos, fui maquiadora. Então eu tenho muita experiência com isso e eu te garanto que o que você precisa é facilidade, você precisa saber o que você quer, ter clareza de que você realmente, do porquê. Mas por que você quer ficar maquiada? Às vezes não faz muito sentido pra você, entendeu? Por exemplo, quando eu não me exponho tanto, são dias que eu vou ficar com a minha filha, vou ter uma rotina mais dentro de casa, eu não sinto tanta necessidade de me maquiar. Mas também existem os dias na onde é a única ferramenta que eu tenho não vou dizer que é como se fosse uma autoajuda, é como se fosse uma terapia. Tem dias que a minha terapia do dia é simplesmente maquiar, mesmo sem me expor, mesmo sem aparecer, mesmo sem sair pra rua, mas eu simplesmente sento ali e começo, porque isso é um processo muito criativo, é gostoso pra mim, é prazeroso. Depois que termina, nossa, às vezes só basta isso pra minha estima elevar, pra minha energia subir, pra mim me sentir, sabe, o máximo, me sentir feliz. E é engraçado de observar porque eu vejo que a minha filha, que tem 4 anos, ela já faz isso. Então, ela gosta muito de se maquiar, ela faz como se fosse, eu não digo nem um hobby, mas ela faz como se fosse algo da rotina dela já. Eu pego muito no pé dela porque ela é muito nova e ela também não tem muita noção. E ela quer fazer maquiagens fortes, mas eu tenho ciência do porquê que ela age assim, porque ela vê a mãe dela viver isso na prática. E, portanto, né, talvez por me admirar, não sei, mas ela tá sempre, todos os dias, às vezes ela acorda e ela já vai, já começa a passar um batom, aí eu começo a falar, filha, você precisa escovar o dente, calma, você nem tomou café, mas quando ela acorda, eu acordo primeiro. Quando ela acorda, geralmente eu já estou maquiada e eu acordo ela cerca de 6:30 da manhã. Então, uma coisa que faz muito, como é que se fala? Não é sentido, mas tá muito dentro da realidade dela, tá muito dentro da rotina dela. E muitas vezes ela acorda, ela olha pra mim e ela fala, mãe, você tá muito linda. Então pode ser, né, nesse ponto de admiração. E também porque é o que ela veio fazendo, né? Ela veio eu me maquiando, ela veio treinando, ela veio trabalhando, gravando. Então ela é bem desinibida, ela fala com a câmera, ela faz coisas que até eu às vezes fico surpresa porque eu tô vendo ali pela primeira vez. Mas muitas dessas coisas vêm como é que se fala? Do hábito repetitivo de me ver fazendo, por eu ser um espelho para ela, né? Principalmente por essa idade que ela tá passando, ela vai e reproduz de forma tão natural que parece surreal comparado às outras crianças da idade dela. Mas, se você for olhar a rotina daquelas crianças, elas provavelmente vão estar também reproduzindo aquilo que os pais têm o costume de fazer, entende? Então, é muito fácil se cuidar todos os dias pra mim, porque é uma coisa que é minha prioridade, é um valor intrínseco pra mim, eu não abro mão disso. A única época da minha vida que eu me vi sujeita, né, a não ter o controle absoluto a gente não tem, mas eu digo de ter uma precisão, sabe, nas ações que eu tenho ali pra fazer todos os dias que me faz bem, foi quando eu engravidei, né, porque aí veio um outro ser humano, na verdade nem tanto quanto eu engravidei, porque tava ali dentro da barriga, ok, mas depois que saiu, aí eu tive o pós-parto, mas mesmo assim, eu não saía muito, eu fiquei ali curtindo a minha filha dentro de casa, cuidando dela. Mas quando eu saí arrumada. Então eu era uma mãe assim no pós-parto, que eu saí
um mês depois, por exemplo, 2 meses depois que minha filha tinha nascido, mas saí muito bem arrumada, cabelo limpo, alinhado, roupa, né? Ok. E as pessoas falavam, meu, você é a única mãe que eu vejo que teve bebê e não se acabou. Mas porque eu tinha muito clareza, antes de eu ter filho, eu já tinha muito clareza que essa é a minha identidade. Eu já tenho essa identidade formada, vamos dizer. Então não foi impossível para mim continuar esse processo mesmo depois de ter filho. E eu também conheço pessoas, já vi mulheres que também têm isso. Então são mulheres que têm seus filhos ali e as pessoas costumam falar que são muito jovens, que não parece que são mães, desacreditam, né? Eu vivo isso muito. Toda semana eu tenho que estar falando pra alguém que eu tenho 30 anos, que eu sou a mãe da minha filha, porque as pessoas não acreditam, pensam que eu sou a irmã dela, que eu cuido dela, e é muito raro. Na verdade, eu acho que nunca uma pessoa chegou tendo a convicção de que ela é minha filha, uma pessoa que não me conhece. Geralmente as pessoas sempre chegam perguntando se eu sou a mãe dela, ou elas vêm de alguma forma tentar descobrir, porque elas ficam muito curiosas. Mas por quê? Eu tenho esse autocuidado em dia. Claro que várias coisas influenciam. Tem a genética, porque que sim, faz sentido. Tem os pensamentos que eu quero muito criar um vídeo aqui no canal sobre isso. Que como a minha pele melhorou a partir do momento que eu tomei uma decisão e mudei os meus pensamentos, porque às vezes não é nem a forma que nós somos de fato, mas a forma como nós nos enxergamos. E durante muito tempo eu via minha pele como um problema. Eu sempre via que minha pele tinha. Olha minha pele, gente. Olha minha pele com 30 anos. E eu não faço nenhum cuidado. Nenhum. Assim, não cuidados de skincare com vários produtos e rotinas intensas de acordar e de fazer. Não. Meu cuidado é muito básico, assim como tudo que eu faço. É o básico bem feito, então é o básico, simplificado e minimalista. E aos poucos eu vou passando aqui pra vocês. Se você tiver alguma curiosidade de saber mais, você coloca nos comentários. Eu vou colocar aqui um tutorial de como eu faço minha maquiagem. Eu faço ela em menos de 10 minutos, é muito rápido. E é uma maquiagem não tão elaborada, não é uma maquiagem que eu iria pra um casamento. Talvez sim também, que eu tô num momento tão simplista, sabe? Tão simples de ser e de viver, que eu iria sim. Mas não é uma maquiagem tão elaborada, por exemplo, não é a maquiagem, a estrutura de maquiagem que eu fazia nas minhas clientes, mas é uma maquiagem que super dura. Já cheguei a passar horrores assim, de horas maquiada. Meus produtos que eu uso hoje são muito baratos, de verdade. Eu pago R$ 10 na base que eu uso na minha pele. Na verdade, R$ 10 no pó que eu estou usando no momento também. Paguei R$ 10 no rímel que eu uso também. Porque o segredo não tá no produto que você tá usando. É bom comprar produtos, né, mais renomados? É ótimo, mas como não é minha prioridade no momento, eu faço o básico bem feito. Eu já sei me maquiar, né, isso que é importante, e eu também tenho uma pele que ajuda, porque isso sim faz muita diferença. Eu consigo perceber muito quando a minha pele está com melhor qualidade, porque eu trabalhei com isso, então eu conseguia ver ali. E não tem jeito, sabe? Se a sua pele estiver péssima, não importa a maquiagem, a base, o produto que você quer usar, o tratamento estético que você vai fazer. Não vai adiantar, nunca vai ficar tão lindo como uma pele ali que ela já é bonita por si só, entende? Eu não acredito que seja o caso da minha. Eu tenho um rosto bonito, tenho uma pele boa, mas não é aquela pele impecável, não. Tem umas manchinhas assim, mas eu consigo lidar. Não é nada que me cause uma crise existencial. E basicamente é isso. Você tem muita clareza do que você quer, do porquê você quer maquiar, quais são os benefícios que você vai ter perante aquilo. Você facilitar o seu processo e você ser constante e maduro o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Simplesmente por conta do resultado que você deseja alcançar. Então, muitas vezes não, né? Quando você quer um objetivo, você não vai viver o seu dia a dia, baseado no que você tá sentindo, por exemplo, hoje. Se eu for pelo que eu tô sentindo hoje, eu não estaria aqui gravando. Mas eu não estou pelo que eu estou sentindo. Eu estou aqui pelo resultado que eu desejo alcançar, pela mensagem que eu tenho para levar, pelas pessoas que eu quero ajudar, pela autoridade
que eu desejo desenvolver, me colocar mais em movimento, em me expor muito mais, expor talvez minhas vulnerabilidades, porque falando aqui abertamente eu acabo trazendo alguma coisa que possa fazer sentido para quem tá do outro lado. E é isso. Coloque em prática e volta aqui para me contar se isso fez sentido para você.